YouTube e poderão sempre acompanhar a gravação. Nós, em geral, damos sempre aí 5 a 10 minutos para as pessoas entrarem, mas hoje é meio diferente e também temos que nos habituar. Os prazos têm que ser, as horas têm que ser cumpridas. Eduardo, muito mais uma vez obrigado por teres aceito o nosso convite para estás aqui nesta uma hora a partilhar a tua elevada experiência profissional. Eu passo a apresentar o nosso convidado Eduardo Clementes, fez a maior parte da carreira na banca, hoje é um quadro sénior do Banco Standard Bank, com a posição de administrador executivo. Além disso, o Eduardo tem um livro publicado, que eu pessoalmente estou à procura do livro cá em Angola, ainda não encontrei, mas quando viajar vou comprar, porque eu acho que é um livro sobre liderança que todos nós devíamos ler. A liderança conceitos de liderança nunca são demais. E, além disso, além do cargo de administrador, o Eduardo também, eu sei que é mentor, é um business angel, está sempre ligado a passar no seu aprendizagem a pessoas que querem empreender em startups, em pequenos negócios, passar este conhecimento às pessoas mais jovens. Mas nada de melhor de quem se apresentar, eu passo aqui a palavra ao Eduardo, que se apresente em suas palavras um bocadinho e depois vamos começar aqui a nossa conversa. Tá. Antes de mais, boa noite, Sofia, e obrigado pelo convite. É sempre bom para mim poder partilhar um bocadinho, não é, daquilo que é a experiência, a visão, aquilo que é o entendimento que eu tenho um bocadinho também destes temas, e agradeço imenso o convite e o desafio. Espero que a conversa seja interessante. Quer dizer, tu na prática já apresentaste, quer dizer, não tenho muito mais para acrescentar ao que disseste, é verdade, a minha carreira foi praticamente toda feita na banca. Comecei como auditor, mas estava ligado à banca também enquanto auditor, e portanto, quando mudei para um banco, não estranhei muito, já conhecia um bocadinho o setor. E nos últimos anos tenho-me ligado também ao empreendedorismo. Também criei o meu próprio projeto para fazer mentoria a empreendedores e acabou por também depois juntar-se isso com o investimento em alguns projetos e portanto daí o Business Angel. Portanto, esse projeto acaba por ser um bocadinho o veículo para fazer o investimento e a mentoria dentro daquilo que é possível. E pronto, depois vou colaborando no ecossistema de empreendedorismo, em alguns eventos, partilhar alguma experiência, ouvir também, porque aprende-se muito a ouvir, né, e a ouvir os projetos dos empreendedores, etc. E, portanto, é um bocadinho isso. Acho que disseste o mais relevante, não vale a pena continuar a apresentar-me. Não quer demais, eu acho que começássemos aqui com a tua apresentação completa, que ficávamos aqui a hora toda. Mas neste mundo de negócios, de empreendedorismo, o nosso tema de hoje é como criar uma startup de sucesso. Porque, principalmente aqui em Angola, nós vemos muitas empresas a serem criadas, mas a mortalidade das empresas em Angola eu acho que é uma da maior em toda a parte do mundo. Porque se nós tivemos um estudo do número de empresas criadas depois de 5 anos, quantas continuam no ativo, se calhar só 10 ou 15%. A maior parte nasce, fica aí 2 anos e depois morre. E isso também que ficou o que vamos conversar aqui um bocadinho, o que é dessa mortalidade, o que é que as empresas não subsistem, não têm longos anos de vida. Mas, relacionado ao nosso tema, como criar uma startup de sucesso, e o que é uma startup, Eduardo? Pois, olha, essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que nós falamos muito de startups de uma forma muito geral e acho que não usamos, nem sempre usamos bem o conceito e chamamos a todas as novas empresas de startup. Pronto. E há uma distinção entre uma empresa, uma micro ou uma pequena empresa, ou uma startup. A startup tem a ver com uma ideia, um projeto ou uma empresa que é escalável. Portanto, pode ser apenas uma ideia, ainda não foi testada, pode ser apenas um conceito, mas que tem um potencial de escala muito elevado. É diferente, por exemplo, eu se abrir uma empresa de consultoria tradicional, pode ser uma micro ou uma pequena empresa, porque tem 1 ou 2 colaboradores, é recente, e portanto é uma nova empresa, mas não é uma startup. E por isso liga-se muito também a startup aos temas tecnológicos, porque é muitas vezes a tecnologia que traz a escalabilidade. Não é? Se pensarmos, sei lá, por exemplo, numa Uber, não é? A Uber foi uma startup
E foi uma startup porque trouxeram uma tecnologia que quiseram testar e ver se conseguiam escalar para milhões ou milhares de utilizadores, e conseguiram, não é? Portanto, essa diferença é importante, porque se nós estamos apenas a criar a nossa própria empresa para fazer algum trabalho, por exemplo, a empresa que eu criei, não é, para fazer mentoria e investimento em startups, não é uma startup. É uma nova empresa, uma pequena empresa, mas não é uma startup, não é escalável, não é um negócio que possa ser replicado ou passado para milhares de clientes ao mesmo tempo. Portanto, tem um bocadinho esse diferenciador e por muitas vezes eu acho que nós usamos um bocadinho o conceito para tudo o que é novo, não é? Mas há essa distinção. Ah, então, quer dizer que o startup, quando nós falamos em startup, estamos a pensar em algo que vai se escalar. Uhum, sim. Tem que ser um projeto com potencial para escalar. Pode ainda nem ser uma empresa. Muitas startups que são chamadas como tal, nem empresas são ainda. São um conjunto de pessoas que estão a tentar Ideias? comprovar uma ideia, por exemplo, não é? Claro que Ok. parte do processo é depois Sim, formalizar a empresa, não é? sim, E sim. transformar isso numa empresa. Mas o conceito da escalabilidade daquela ideia, daquele produto ou daquele serviço é o que faz dessa empresa uma startup. Tem risco, normalmente são conceitos que têm mais risco do que montar, por exemplo, uma empresa de consultoria ou montar uma empresa de mentoria. Então, são conceitos que têm muito risco, mas um potencial de escala muito alto, não é? Ok. Sim. Olha, por acaso, essa definição é a primeira vez que eu ouço e bem definida. E existem vários tipos de startups? Quer dizer, existem vários tipos, depois depende um bocadinho também da regulamentação que existe em cada país, mas há startups que são definidas pelo tipo de produto ou serviço que oferecem, há startups que são definidas pela forma como querem se posicionar no mercado, mas normalmente tu traduzes as startups pelo mercado em que elas se inserem, não é? Quase todos nós já ouvimos falar das fintechs, por exemplo. São startups que aplicam tecnologia ao mercado financeiro. Depois temos, por exemplo, também as RegTechs, são empresas que aplicam tecnologia ao mercado de regulamentação, ao regulatório. Pronto, então tendes normalmente a segmentá-las um bocadinho pelo mercado em que se inserem ou pela tecnologia que aplicam. Ah, ok. E diga uma coisa, como é que uma startup se sustenta financeiramente? Porque o Eduardo disse que muitas das vezes nem são, né? Não houve uma constituição da empresa, é um grupo de pessoas que está a desenvolver uma ideia. Mas Uhum, para desenvolver esta ideia precisamos de algum investimento financeiro. claro. Bom, inicialmente, e é o que a maior parte dos empreendedores ou dos founders, como nós chamamos, fazem, é utilizar o seu próprio dinheiro numa fase inicial. O seu próprio dinheiro, amigos, familiares, portanto, um núcleo muito próximo de ti, onde hajam pessoas que acreditam no projeto ou que acham que aquilo pode ter algum sucesso e que te apoiam nessa primeira fase. Depois, a segunda fase é tendo esse investimento inicial, é fazer um bocadinho o próprio, como se chama, o bootstrapping, que é, como muitos empreendedores acabam por partilhar, que é, pá, eu vendi o carro para investir na minha empresa, eu vendi a minha casa, ou eu deixei de pagar renda e fui viver com os meus pais. Portanto, tentar procurar onde é que encontro alguma flexibilidade financeira para investir no meu projeto, não é? Depois disso, vem normalmente a fase dos business angels, ou do investidor anjo, e podem ser indivíduos ou podem ser grupos, não é? Que estão à procura de projetos para investir e que acreditam naquela ideia, ou porque gostam daquele mercado, ou da tecnologia, ou porque gostam dos founders. E, portanto, normalmente tens essa fase dos investidores anjos, e depois entram os fundos de investimentos, de capital de risco, que aqui já podem depois acompanhar o crescimento da empresa em várias fases, né? Porque depois a empresa, sendo uma startup e escalando, pode necessitar várias vezes de procurar investimentos, e nessas rondas vai tendo interessados diferentes e, por exemplo, normalmente um business angel pode aproveitar a entrada de um fundo de capital de risco para fazer a sua saída e rentabilizar o investimento que fez no início. Pode vender tudo, pode querer manter uma parte, não é? E deixar isso como uma aposta para o futuro, mas, portanto, cada fase da vida da startup põe-nos em contacto com potenciais investidores diferentes que se focam em fases diferentes da empresa. Os bancos normalmente não entram nesse tipo de investimento, porque estamos a falar de investimento em capital, em equity,
Mas quando a startup já tem uma escala maior, já pode, para além de abrir o funding e, portanto, procurar mais investidores e vender capital, pode também conseguir dívida. E quando tem condições para conseguir dívida, pode conseguir essa dívida também por investidores individuais, pelos fundos de capital de risco ou até pela banca. Pronto, isso depois já depende da fase da vida onde a startup está, do modelo de negócios, se tem receitas, se não tem receitas, se tem garantias, um bocadinho por aí. Nos outros países, Europa, América, o conceito do apoio a startups já está muito desenvolvido. Existem já legislações específicas, existem incubadoras, para desenvolver desses negócios, existe partes da banca mesmo já virada ao, ao virem essas ideias e se deixarem os bancos também entrarem. Aqui em Angola, o Eduardo é um homem da banca, temos alguma legislação que apoie estas startups? Não, em Angola nós não temos legislação específica de startups. Temos o INAPEM, não é? Portanto, que tem alguns programas que apoiam pequenos empresários, portanto, micro, pequenas e médias empresas. E, portanto, há alguns apoios previstos via INAPEM. Podem, inclusive, depois incluir algum financiamento de alguns projetos. Mas não está baseado numa legislação específica de startups. Portanto, startups não é um conceito legal que exista em Angola, mas isso não quer dizer que o mercado não esteja a ajustar, não é? Portanto, muitas vezes a regulamentação vem um bocadinho quando o mercado já pede essa regulamentação. E tu falaste aí de alguns conceitos que nós já temos em Angola. Nós já temos aceleradoras e incubadoras, e algumas são bastante conhecidas porque partilham muito os seus projetos, não é? Portanto, a gente conhece o Acelera Angola, conhece o Founders Institute, também há Bantu Makers, e depois há alguns programas específicos que são desenhados, por exemplo, o LISPA, que é um programa patrocinado pelo Banco Nacional de Angola, e que incuba, de alguma forma, ali alguns projetos mais no setor de fintechs, não é? Portanto, de tecnologia aplicada ao setor financeiro. E há outros programas, portanto, a Unitel também tem os seus programas de apoio ao empreendedorismo, há aí alguns players no mercado a investir. Para além disso, depois tens, e falaste na banca, portanto, a banca não entra muito nesta parte do financiamento, nesta fase inicial. Falta-nos aqui em Angola ainda dinamizar a existência dos fundos de capital de risco, mas já se começa a haver alguma movimentação. Sei que já fomos aprovados, que recentemente eu acho que vai iniciar atividade, e eu acho que o próximo ano e meio vai trazer novidades e vai, se calhar, aqui animar um bocadinho o mercado com o aparecimento de mais fundos de capital de risco. Mas tens alguns bancos que, não fazendo esse papel de financiamento, porque, como eu expliquei, não é um papel para a banca financiar estas empresas nesta fase, não está muito na sua gênese, e, portanto, há outros mecanismos que devem ser utilizados. Mas vês a banca um bocadinho ativa na criação não tanto incubadoras, mas mais focos de inovação ou disrupção, não é? Portanto, no caso do Standard Bank, nós temos o que chamamos o Innovation Hub, que é uma área específica que foi desenhada para fomentar a inovação, fomentar o trabalho com startups, apoiar algumas startups a provarem o seu conceito e o seu projeto. E, portanto, estamos também a trabalhar com as startups numa perspectiva de mentoria e acompanhamento e ajuda a fazer a tal prova de conceito, não é? Provar que aquele conceito tem possibilidade para avançar. Portanto, quer dizer, há aqui várias coisas a acontecer já no mercado, mesmo que não tenhas uma regulamentação específica de startups, que essa ainda não existe. Eduardo, e nestes apoios, uma das coisas que eu vejo é que muitas das vezes as jovens que estão na universidade, que caíram da universidade, se juntam, têm uma ideia brilhante e muitas das vezes vão ter, por exemplo, um empresário ou mesmo com uma instituição bancária. A instituição bancária, o empresário diz, não é bem assim, tem que aguardar, isto não está bem desenvolvido, mas depois aplicam o projeto, quer dizer, captam a ideia dos jovens, vão aplicar e depois não dão nenhum reconhecimento aos progenitores das ideias. Como é que nós, neste momento, podemos, estes jovens querem abrir negócios, e como é que eles podem defender, patentear as suas ideias de maneira que podem ir falar com outras pessoas e não correm o risco das ideias serem roubadas? Porque eu também vejo muitos jovens que dizem, eu tenho uma ideia boa, mas eu tenho medo de ir porque senão podem me roubar e eu não tenho poder para competir. Qual é o seu parecer sobre este tema? Ok, é uma pergunta interessante e eu tenho duas visões sobre isso. Pronto, a primeira é que eu acho que nós não nos devemos preocupar muito
se nos roubam ou não nos roubam a ideia. E porquê? Porque se nós estamos convencidos que é um problema que só nós é que conseguimos resolver e mais ninguém ainda resolveu, mesmo que outros tentem, eu consigo fazer melhor. E tem que ser um bocadinho essa a postura do empreendedor, que é, se eu acho que eu tenho a equipa, eu ou a equipa, posso estar sozinho, posso ter uma equipa comigo, tenho a equipa certa para resolver isto, não é porque outros vão fazer que eu tenho que ter, ou tenho que achar que isso é um problema. Vou ter concorrência, como é óbvio, mas se eu estou convicto que tenho uma solução que é a melhor solução para aquele problema, eu não devo deixar de avançar por causa disso. Aliás, há grandes empresas no mundo que abriram o seu negócio. Por exemplo, a Google, muita gente não sabe, mas a Google tem o seu código aberto. Qualquer pessoa, qualquer coder ou programador, consegue ver o que é que a Google está a fazer. E eles fizeram isso porque eles sentem que são quem melhor consegue entregar aquele serviço, mas ao abrirem isso ao mundo, fazem com que toda a gente desenvolva em cima daquele sistema e melhore a capacidade do sistema. Portanto, eles não têm patentes, não têm o sistema fechado, mas depois há outras indústrias onde isso acontece, né? Portanto, depende um bocadinho também daquilo que é o nosso medo ou não. Agora, a tua pergunta tem um outro contexto, que é porque é que isso acontece quando nós vamos apresentar estes projetos e como é que nós nos podemos proteger. Portanto, há aqui duas coisas. Uma é que eu acho que, às vezes, o empreendedor está tão, diria, necessitado ou acha que não tem outra opção que fala com qualquer interlocutor. Pronto. E é preciso algum cuidado, não é? Portanto, eu acho que é preciso investigar se a pessoa que está do outro lado é ou não é um investidor, se já tem investimentos feitos, se alguém conhece, não é? Se as pessoas no mercado que estão dentro do ecossistema de empreendedorismo conhecem aquela pessoa, porque isto é um mercado pequenino, apesar de tudo. Portanto, as pessoas mal ou bem conhecem. E isto, eu acho que muitas vezes os empreendedores entendem a procura de financiamento como algo em que eles têm que se subjugar ao investidor. E isso não é verdade. Quando o empreendedor vai procurar financiamento, ele também está a entrevistar o investidor. E tem que saber se aquele é não, ou se é a pessoa certa, quer dizer, é sempre uma aposta, não é? Mas tem que tentar perceber se a pessoa que está do outro lado lhe dá conforto. Tem que fazer perguntas sobre essa pessoa, procurar no mercado, saber se a pessoa já fez investimentos, se já apoiou alguns empreendedores, como é que faz, como é que trabalha, etc. Depois, é bom que estejam a começar a aparecer pessoas que se apresentam já como business angels, temos alguns no mercado, mas isso não faz com que sejam muitos, não é? Mas felizmente temos agora um novo projeto, que é o CAIA. CAIA é o Clube Angolano de Investidores Anjos, e que vai ser uma boa ponte para os empreendedores poderem começar as conversas. Portanto, não têm que falar só com uma pessoa, podem se expor junto de um clube que é formal, que está registado, que tem inclusive até apoios internacionais, e portanto com base nesse clube também poderem ter acesso a um conjunto maior de investidores. Relativamente aos bancos, eu honestamente não recomendo nenhuma micro ou pequena empresa ou startup a começar por falar com bancos, porque o seu modelo de negócio não vai ser financiável via banco. E porquê? Porque os bancos precisam que haja garantias. E essas garantias ou são hipotecas, de imóveis ou de terrenos, ou têm a ver com um comprovar de receitas que já existam no passado. Ora, se nós estamos a montar a empresa agora, também não conseguimos comprovar essas receitas. E por isso é que eu comecei por dizer há bocadinho que, no caso das startups ou pequenas empresas, as fontes de financiamento são um bocadinho diferentes. São os investidores anjos, os clubes de investidores anjos, fundos de capital de risco, não é? Portanto, tem que ser um bocadinho por aqui que os investidores podem procurar. Mas devem tentar perceber o máximo possível se quem está do outro lado é uma pessoa séria com quem eles possam apresentar o seu projeto. No limite, depois, legalmente, há algumas coisas que podem fazer. Se os empreendedores têm, de facto, esse receio, têm que arranjar um acordo de confidencialidade, fazer um template de um acordo de confidencialidade e fazer com que o potencial investidor assine aquele acordo antes deles partilharem informação que possa ser confidencial ou que possa ter o seu modelo de negócio lá. Portanto, com base nesse acordo, que devem fazer isso com o apoio de um advogado, não é só escrever algo no Word e assinar, não é? Portanto, essas coisas convém que tenham o apoio de um advogado ou uma advogada com a experiência necessária para montar o documento, só precisam fazer o documento uma vez e depois é trocar os nomes. E, portanto, tem essa ferramenta e depois, se já houver, de facto, um produto, um serviço, se já houver algo que possa ser registado,
tratar do registro da propriedade intelectual. Portanto, eu não sou um especialista, mas há pessoas no mercado, advogados, que podem ajudar com o registro de propriedade intelectual, e portanto são aí algumas medidas de segurança que se podem ter, mas eu acho que começa muito também por fazer algum trabalho de casa e alguma investigação sobre com quem é que se vai falar antes de começar a partilhar o PowerPoint, os documentos. Também, se calhar, uma coisa que é preciso terem cuidado é não partilhar PowerPoints, ponham em PDF, que é uma coisa que já não é editável. Tentem não meter toda a informação na mesma apresentação, tenham 2 ou 3 apresentações diferentes consoante o que é que estão a falar. Pronto, quer dizer, podem também mitigar um bocadinho esse risco, mas acho que há aqui várias coisinhas que se podem ir fazendo para reduzir esse potencial risco de pessoas usarem o vosso projeto. Muito bem. Eduardo, nós aqui, eu vejo muitos jovens angolanos que querem criar um negócio e querem o lucro imediato. Eu tenho uma ideia, quero já criar a empresa e amanhã já penso que daqui a um ano quero ter rico, quero ter um grande carro, quero ter uma grande casa. E pelo que o Eduardo teve aqui a explicar, startup é, é uma ideia, uma estratégia de negócio que tem potencialidade de crescer em escala e eu acredito que isto leva um tempo, leva esforço, investigação, desenvolvimento. No seu parecer, qual é a sua opinião entre os jovens apostarem em algo duradouro, construtivo, como a startup, que vai ser uma diferencial no mercado? Vemos o Tupuca cá, que é um case study, cá em Angola, lá, ou destes negócios de lucro imediato, mas que as empresas podem demorar 2, 3 anos e desaparecem. Bom, isso eu vou-te dar a minha opinião pessoal, quer dizer, eu nunca fui apologista de negócios de lucro muito rápido, nunca entendi muito bem o modelo, acho que não é sustentável. Acontece, e acontece em vários mercados, e por norma quer dizer que há ali períodos em que há desníveis entre a oferta e a procura, e há ali alguma capacidade de gerar mais-valias, mas se a pessoa estiver a fazer isso, tem que ter consciência que é algo temporário. Pode fazer isso de forma temporária para ganhar alguma flexibilidade financeira, para depois investir num projeto diferente, por exemplo. Não é? E, portanto, isso pode acontecer. Agora, normalmente esses modelos de negócio não são duradouros. Não é? Eles aproveitam uma desconexão no mercado e o mercado depois vai se ajustando. Não é? Portanto, essa capacidade de fazer esse dinheiro rápido de um dia para o outro ou de um mês para o outro vai desaparecendo. Não é? Mesmo nos mercados de ações, etc., isso acontece, não é? As pessoas às vezes conseguem fazer muito dinheiro, mas aquilo é um dia ou dois e o mercado volta-se a ajustar e a partir dali as coisas entram em alguma normalidade. Portanto, nós, se pensarmos em constituir uma empresa, seja uma startup ou não, nós temos que pensar a médio e longo prazo, não é? Portanto, sustentabilidade, criar um modelo de negócio que possa ir crescendo, que possa ser sustentável. Atenção que não é obrigatório que a gente cresça sempre. Eu não tenho que criar uma empresa a pensar que vou duplicar todos os anos ou crescer 50% todos os anos. Eu posso atingir um determinado nível e depois estar satisfeito com esse nível e querer apenas manter aquele nível de atividade. Não é? E não há nenhum problema com isso. Mas pensar na sustentabilidade, pensar num modelo de negócio que possa ser sustentável para 10, 15, 20, 30 anos, para mim faz mais sentido do que estar a fazer algo só pela capacidade de fazer dinheiro amanhã. Porque depois o mercado muda e nós ficamos sem saber o que é que fazemos a seguir. Né? E se é verdade que as empresas têm cada vez menos período de vida útil, né? Portanto, nos anos 60 as empresas tinham mais de 30 anos de vida útil média, estamos a falar de mercados como os Estados Unidos. Hoje, portanto, estamos na casa entre os 15 e os 20 anos. Portanto, já se perdeu quase metade da vida útil esperada de uma empresa desde metade do século do ano passado até hoje. Isso quer dizer que se nós queremos um negócio que vai ser sustentável, nós temos que nos preparar para ser adaptáveis. E, portanto, eu vou desenhar um modelo de negócio agora, mas eu tenho que ter consciência que à medida que o tempo vai passando, eu vou ter que repensar o meu modelo de negócio, eu vou ter que me reajustar, porque só com essa adaptação e reajuste é que eu consigo ter essa sustentabilidade de longo prazo. Mas eu, para mim, pessoalmente, e mesmo quando penso em negócios para investir, eu quero e estou mais focado em negócios onde o modelo seja um modelo, pode ser de crescimento mais lento ou mais rápido, mas que seja sustentável e que faça sentido a longo prazo e que não seja só para amanhã.
Muito bom, muito bom. E partilhar, falando-nos do Google, alguns exemplos de startups que nasceram de ideias e que hoje são aí, são um boom de sucesso, um exemplo para estes jovens que estão aqui a ouvir-nos. Quer dizer, há muitas, não é? Muitas são conhecidas. A Uber, a Airbnb, a Netflix, um, a Alipay. Depois em Angola também temos algumas de sucesso. Temos, já falaste na Tupuca e na Televa, não é? Depois tens também a Cobinga, tens a API Saúde. E agora tens algumas pequeninas que estão a começar, pronto, se calhar ainda é cedo para dizer que são um sucesso, mas têm algumas potenciais, mas quer dizer, há várias startups que se transformaram e que cresceram muito rapidamente. Claro que isto acontece mais em mercados grandes, não é? Portanto, China, Estados Unidos, Europa. Já vamos vendo em África, já vamos vendo algumas empresas que têm conseguido escalar na Nigéria, alguns exemplos na África do Sul. Da Nigéria, acho que já tínhamos até dois casos de empresas que ultrapassaram o bilhão de dólares de avaliação. Portanto, começa a aparecer algum investimento em startups também em África. Mas quase todas elas têm uma coisa em comum, não é? Portanto, todas estas empresas que escalaram muito rapidamente, que eram startups e que se tornaram startups de sucesso, fizeram-no com a utilização de tecnologia para escalar. Não é? Portanto, e essa é uma das informações que, se calhar, é importante pensar se quisermos ter uma startup de sucesso e que seja mesmo startup, não é? Portanto, escalável. Nós temos que montar uma empresa que seja focada com base numa tecnologia que nos permite crescimento exponencial. E o crescimento exponencial é muito diferente do crescimento linear a que nós estamos habituados enquanto seres humanos. O crescimento exponencial é que algo duplica a cada 6 meses ou a cada 12 meses. Não é? E, portanto, se nós, por exemplo, tivermos um Kwanza, não é? Que duplica todos os dias durante um mês, eu chego ao final desse mês com mais de 1 bilhão de Kwanzas. Portanto, essa duplicação é um crescimento muito difícil de interpretar na nossa cabeça, mas por exemplo, se nós estivéssemos a ir daqui até à Lua, não é? E estivéssemos a fazer isto em passos exponenciais, eu levava, por exemplo, 29 dias a chegar a meio do caminho. E depois só levava mais um dia a chegar à Lua. Porque todos os dias eu duplico o passo que dei no dia anterior. Então, há um conjunto de tecnologias, inteligência artificial, quantum computing, cloud, blockchain, quer dizer, há um conjunto de tecnologias que podem ser utilizadas e que hoje até são bastante mais baratas e, portanto, não requerem tanto capital inicial e que permitem este crescimento exponencial. Não é? Por exemplo, o caso que eu falei há bocadinho da Airbnb. Não é? A Airbnb tornou-se a maior empresa de colocação de quartos, tá? Vamos lhe chamar assim, e não tinha um único ativo, não tinha um único imóvel. A única coisa que eles faziam era prestar o serviço de colocar imóveis de outras pessoas a pessoas que estavam à procura de quartos. E conseguiram ultrapassar todas as cadeias de hotéis, não é? sem ter o custo de ter que construir um hotel, sem ter o custo de contratar não sei quantos empregados para aquele hotel. A única coisa que eles fizeram foi aplicar a tecnologia para pôr os dois lados da equação, a procura e a oferta, em contacto um com o outro. Pronto, claro que é um bocadinho mais complicado que isto, mas a tecnologia que existe hoje faz com que exista muito menos necessidade de capital para uma empresa ter sucesso. Antes, talvez há 15, 20, 30 anos, as empresas que estavam mais bem posicionadas para ter sucesso em algo grande eram as empresas que tinham muito dinheiro. Porque os investimentos que eram precisos fazer para ter sucesso eram enormes. Hoje, nós vemos muitas destas startups começarem em garagens, com soluções que já são nativas na cloud, onde a pessoa já nem tem que pagar servidores, não tem que pagar o hostage de nada, só paga à medida que vai usando, e portanto tem uma capacidade de escala muito maior. E portanto esse se calhar é um dos pontos, em alusão aqui ao nosso tema, é a utilização de tecnologia que permite crescimento exponencial, é um dos fatores de sucesso para uma startup a médio e longo prazo. E ligado aqui a esta utilização de tecnologia, o que é que falta aqui no nosso contexto social e económico em Angola
para que possam aparecer mais ideias de startups, de negócios escaláveis, com tecnologia mais desenvolvida. No seu parecer, o que é que falta? Olha, Sofia, eu não diria que falta nada. Eu simplesmente acho que nós estamos a começar muito depois de outros países. Ou seja, mas tu já vês hoje no ecossistema de empreendedorismo quase todas estas opções. Talvez faltem ainda os tais fundos de capital de risco em dimensão relevante para haver um financiamento sustentável do ecossistema, sim, isso falta. Mas tu já vês faculdades envolvidas no empreendedorismo, faculdades que apoiam os seus próprios alunos a montarem os seus futuros projetos enquanto empreendedores. Já tens as incubadoras, tens as aceleradoras, tens empresas, como eu disse, por exemplo, no caso do Standard Bank, que têm áreas que estão a trabalhar com startups para criar e dinamizar esse crescimento das empresas. Tens as aceleradoras a fazer trabalho recorrentemente com esses empreendedores e esses founders. Portanto, eu acho que tens, neste momento, começas a ter as fundações. Claro que se mais universidades se juntarem a este processo, se mais players internacionais se juntarem a apoiar a dinamização do ecossistema, só temos a ganhar com isso. Não é? Mas eu acho que já tens as bases. Agora falta é começar a deixar de desenvolver, não é? Porque as startups que nós temos em Angola, aquelas que já podemos dizer que tiveram sucesso, têm 5 anos, 6 anos no máximo. Portanto, a nossa jornada de empreendedorismo, e se pensarmos então em startups, é ainda mais, é muito mais recente. Quer dizer, nós começámos há 5, 6 anos atrás. Né? E portanto é normal que a gente não se possa comparar com os Estados Unidos, que começaram isto há décadas, não é? Ou mesmo com a África do Sul, onde este ecossistema já é muito mais desenvolvido. Portanto, temos que fazer o nosso passo. Não temos que dar todos os passos que os outros já deram. A utilização da tecnologia pode acelerar, que nós possamos ultrapassar aqui alguns passos, mas é preciso haver esse investimento. Portanto, é preciso que os investidores nacionais comecem a canalizar financiamento para estas pequenas empresas e para as startups, que os fundos de investimento de capital de risco possam nascer localmente, mas também que Angola possa ser atrativa para fundos internacionais quererem investir aqui. Não é? Portanto, é verdade que nós não temos o mercado da Nigéria, somos um mercado mais pequeno. Mas ainda assim, o mercado com 33 milhões de habitantes não é necessariamente mau. Depois há que perceber que tipo de produto é que nós estamos a querer colocar no mercado. Não é? Se nós estivermos a colocar um produto no mercado que é preciso um smartphone, então não temos 33 milhões de potenciais clientes. Não é? Se calhar temos 5 ou 6. E depois depende da capacidade desses 5 ou 6 terem saldo todos os dias. Se calhar já é metade desse valor. Não é? Então é preciso termos algum cuidado também que projetos é que nós estamos a montar, qual é a dimensão do mercado que esse projeto pode atingir, porque essa dimensão do mercado é o que vai atrair os investidores. Mas nós, em Angola, também temos que nos habituar que nós não temos que fazer algo só para Angola. Nós temos excelentes ideias, temos empreendedores fantásticos em Angola, inovadores, criativos, muita gente com capacidade de utilizar a tecnologia. Estão escondidos, a gente não os conhece, mas eles estão aí. E nós, no Standard Bank, recentemente fizemos um hackathon para descobrir talentos, e descobrimos imenso talento. Portanto, não há falta de talento. Temos é que pensar também um bocadinho fora da fronteira. Nós podemos fazer algo que não seja só para vender localmente. Pode ser algo mais aberto. E isso, se funcionar, pode trazer um tipo de escala que pode atrair investidores internacionais de uma forma mais interessante. E, Eduardo, só aqui a minha última pergunta, que depois desta pergunta vou já aqui abrir aqui uns 5 minutos para os nossos ouvintes também poderem fazer perguntas. Que tipo de conselhos dás a estes jovens que querem iniciar uma startup, desenvolver o seu negócio? Qual é o teu conselho? Isso é muito difícil, sabes que o conselho depende muito do que é que se quer fazer, mas o primeiro conselho é que se vocês têm, de facto, uma paixão pela ideia que têm, então avancem. Agora, não criem uma startup ou não criem uma pequena empresa só pelo dinheiro. Isso é a pior receita para ter sucesso. É estar a pensar só em fazer dinheiro. Uma das coisas mais importantes que se podem ter para aumentar a chance de sucesso a médio prazo da startup é a paixão do empreendedor pelo que está a fazer. É o não ser capaz de deixar aquele problema por resolver.
E então eu acho que, de facto, vocês têm essa paixão, de facto, vocês acham que têm a capacidade de resolver um problema que ainda ninguém resolveu, então avançam. Caso contrário, pensem bem, percebam bem por que motivo é que estão a fazer isso, porque ser empreendedor, criar uma startup, dá muito trabalho e não é nada fácil. Tu referiste no início que a mortalidade destas empresas é muito alta. E não é só cá. Eu estive nos Estados Unidos este ano, estive em Silicon Valley e tive a oportunidade de falar com pessoas que estão em fundos de investimentos e que estão a investir em startups. Pronto, e houve duas coisas que eles disseram que eu achei muito interessante. Apesar de não haver nenhuma correlação matematicamente comprovável de nenhum fator que seja o maior diferencial de sucesso numa startup, porque tem vários fatores diferentes, de sucesso e de insucesso, mas a pessoa com quem eu falei em particular disse que eles entendem que essa paixão do empreendedor é algo que eles valorizam para poder investir numa empresa, porque acham que isso dá um maior potencial de sucesso a médio prazo. Mas depois também disse uma coisa interessante, que é a taxa de insucesso destas empresas é brutal. Nos Estados Unidos há um programa de apoio, um programa de incubação e de aceleração que se chama o Y Combinator, que é muito conhecido. E a taxa de sucesso para poder entrar no programa, portanto, de todas as empresas que se candidatam a entrar naquele programa, só 6,5% mais ou menos é que conseguem entrar. Portanto, quer dizer que a maior parte das empresas já fica de fora deste primeiro passo. Depois, passando por toda aquela incubação, tendo acesso a financiamento, concluindo o processo, mesmo assim, das empresas que passam por isto tudo, só 2,5% dessas empresas é que têm sucesso. Quer dizer que mais de 97% das empresas, mesmo depois de passarem por este apoio, terem financiamento, etc., falham. Então, a taxa de insucesso numa startup é enorme. A probabilidade de correr mal é muito grande. E, portanto, um empreendedor, quando decide começar, tem que estar consciente que isto pode correr mal e eu tenho que estar disposto a mudar o meu produto, a mudar o meu serviço, a readaptar completamente o que estou a fazer, né? E às vezes é preciso fazer 2, 3, 4 iterações até encontrar o sucesso. Portanto, pensem bem, porque se não tiverem essa paixão, não vão conseguir fazer isto 2 ou 3 vezes. Quando começar a correr mal, à primeira ou à segunda desistem, vão procurar emprego e, portanto, na prática, acabaram por não tirar dali o valor que podem tirar se forem um bocadinho resilientes e procurarem a solução certa. Mas estejam confiantes porque têm a solução certa, não é? Mas por isso, depois também há os mentores no mercado, há as aceleradoras que vos podem ajudar a encontrar o melhor caminho para o vosso projeto. Aliás, se calhar esse é o segundo conselho. Tu pediste uma, eu vou dar o segundo, que é, querem constituir uma pequena empresa ou uma startup, procurem as aceleradoras, vejam quando é que começam os processos de aceleração, inscrevam-se. Há um FII, tem que se pagar uma comissão de inscrição, mas vale a pena, porque aquilo ajuda imenso a vocês estruturarem os passos que têm que dar, mapearem o mercado, mapearem os concorrentes, verem bem o vosso produto, montarem um modelo de negócio, fazerem os planos a 3 ou 5 anos. Portanto, esses programas de aceleração acrescentam imenso valor. Sim, sim. E como disseste, já alguns aqui aceleradores, aceleradores, mentores, temos que aproveitar isso. Vamos agora então passar aqui durante aqui cerca de não mais de 10 minutos, o Eduardo vai responder aqui às perguntas dos nossos participantes. Eu só pedia que quem quisesse levantasse as mãos, nós vamos dar a sequência e que as perguntas sejam mesmo muito objetivas. Elsa Grosso? Boa noite, Sr. Eduardo. Boa noite a todos. Sr. Eduardo, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber qual é o seu conselho para pessoas que têm uma pequena empresa de prestação de serviços e comércio geral, que querem inserir-se no mercado como prestadores de serviço. Ok, Elsa, boa noite, obrigado pela questão. É um bocadinho vago e se calhar vou ter que te fazer uma pergunta de volta, que é que tipo de serviço é que... Porque esse é um outro dos problemas aqui. Os empreendedores criam empresas que dão para tudo. Prestação de serviços e comércio diverso. E a pessoa nem sabe muito bem o que é que a empresa faz. Exato. Acredito que já devo ter percebido qual é a pergunta.
mas é no seu todo prestar serviços para diversas instituições. Vou dar um pequeno exemplo. Transporte de, digamos, medicamentos de uma província para outra, Uhum. não é? Ou transportar uma certa, não sei exatamente qual é o termo, mas pronto, carregamento de água, de cimento, Uhum. coisas do género. Ok, portanto, na prática, estás a referir então, a prestação de serviços de logística, não é? De transporte Exato, de bens, etc. certo. Pronto. Eu diria que o conselho, primeiro que tudo, é perceber exatamente qual é o mercado que existe, portanto, onde é que estão as necessidades, quem são os teus potenciais clientes e os teus potenciais fornecedores. E como é que a tua empresa, se já existe, pode-se colocar aqui neste ecossistema e resolver alguns desses problemas. Não é? Portanto, não vais conseguir Certo. resolver todos. Os problemas de logística são imensos. Não é? Portanto, tu tens que tentar procurar entender dentro das tuas valências e da equipa que tu criaste, qual dos problemas é que tu consegues melhor resolver e tens que mapear bem os clientes e fornecedores que existem nesse ecossistema, falar com eles, perguntar como é que eles operam hoje, que dificuldades é que têm, para tu começares a perceber aonde é que podes começar a testar a solução de um determinado problema. Certo. E podes começar a focar, em vez de fazer muita coisa ao mesmo tempo, tenta focar num produto e, por exemplo, entre duas províncias específicas. Perceber, para aquele determinado produto, há duas províncias nas quais eu tenho que fazer esta troca com alguma frequência. Ok, então vou testar a minha solução, vou ver se funciona. Se funcionar, então se calhar eu consigo escalar para mais uma província e depois então para três. Quer dizer, começar, pensa grande, pensa qual é a solução do problema, mas começa pequenino e vai testando para perceber se funciona. Porque esses testes também te vão ensinar, não é? Certo. Vão-te ensinar várias coisas sobre o problema. Mas tens que conhecer o mercado, tens que falar com potenciais fornecedores e clientes e perceber o que é que eles procuram para poder trabalhar com alguém com quem não trabalham hoje. Esse era o meu Certo. primeiro conselho. Está bem, Sr. Eduardo, muito obrigada. Nada, Elsa. António Bartolomeu, por favor. António, está por aí? Já que o António não responde. Ah, já está. Sim, estou aqui. Força. Boa noite, senhor Eduardo. Boa noite, António. Gostava primeiro de agradecer pelo tema, é um tema muito pertinente, mas tenho aqui uma questão. A questão é a seguinte: o que é que se deve fazer quando se começa um negócio e este mesmo negócio, em menos de um ano, ela vai à falência? Essa é a questão que eu gostaria de colocar ao senhor Eduardo Clemente. Ok, António, obrigado. Isso depende muito do porquê que foi à falência. Pronto, isso, negócios que falham, como nós temos há bocadinho, há imensos. Não é? Mesmo sem ser uma startup, nós pensarmos apenas em micro e pequenas empresas, em mercados já mais evoluídos, cerca de 60 a 70% das empresas falham entre 1 a 3 anos. Portanto, a taxa de mortalidade de novos negócios é alta. Agora, tens que tirar daqui um aprendizado, que é, isto falhou, mas se eu sei porque é que falhou, eu tenho que identificar o porquê é que falhou e tenho que perceber se eu e a minha equipa temos condições de fazer uma tentativa, uma nova tentativa, mas onde eu aprendo com os erros desta que falhou e consigo corrigir isto e tentar de novo. Se não aprenderam, se não conseguem saber porque é que falharam, é melhor não fazerem de novo. Porque podem cometer os mesmos erros. Não é? Portanto, é sempre importante aprender para poder fazer de novo. Se esse não for o caso, ou porque não sabem, ou porque já não querem meter nesse negócio novamente porque ficaram desanimados, há sempre a oportunidade de vocês pensarem o que é que no vosso modelo de negócio funcionava bem. O que é que fazia sentido? E será que eu consigo montar um novo serviço ou um novo produto à volta disto que fazia sentido, disto que funcionava bem? E se sim, o quê? E começarem a desenhar um potencial novo modelo de negócio. E às vezes, pode não ser um serviço ou um produto que funciona bem. Às vezes, a única coisa que funciona bem numa empresa que falhou são as pessoas.
E vocês continuam a olhar à volta e continuam a dizer, não, mas nós temos as pessoas certas. Então só têm é que encontrar o problema certo para resolver, com o modelo de negócio certo. Não quer dizer que tenho que desistir logo, não sei. Eu sem conhecer mais pormenores sobre o caso em particular, deixaria estes comentários assim mais genéricos. Obrigado pela pergunta, António. Ok, obrigado eu. Obrigada, António. Tenho aqui uma senhora, mas que é iPad, não está o nome. Está sem som. Parou. Agora sim. Olá. Agora sim, boa noite. Boa noite. Eduardo Clemente. Ok, eu sou a Guilmar Campos. Pronto, primeiro quero agradecer, não é, por este evento, pelo tema que é bastante interessante, que está aqui a ser debatido. E tenho uma questão a fazer que tem a ver com a área, uma startup criada na área de prestação de serviços, na área de medicamentos, não é? Distribuição de medicamentos. No seu ponto de vista, não é? O que é que poderia diferenciar, o que é que essa startup poderia fazer para se diferenciar da concorrência, dos serviços que já existem a nível de distribuição de medicamentos, da saúde? O que é que aconselharia, com a experiência que já tem, ok, para que não seja uma empresa com uma mortalidade rápida, né? Antes de 3 anos já de mortalidade no mercado? Então, com a experiência que tem, o que é que recomenda? Ok, obrigado pela pergunta, Guilmar. Eu vou-te recomendar que faças algum trabalho de investigação, porque não é um setor novo, ou seja, é um setor onde tu já podes estudar casos de sucesso. E vou-te falar de 2 diferentes, bem que não me lembro do nome de uma delas, mas aqui há uns anos, talvez, se calhar já há uma década, houve uma empresa que começou, e é em África, eu agora não me consigo recordar do nome, mas basicamente o que eles fizeram foi criar uma plataforma para fazer chegar medicamentos às pessoas a menor preço, e na prática o que eles fizeram foi tornar-se uma plataforma que trabalhava com todas as farmácias e todos os distribuidores de medicamentos e criaram um ecossistema onde tornaram mais barato a gestão do stock para quem tem o stock, porque não precisava de ter stock porque não precisava, ou pelo menos tinha uma rotação de stock maior das coisas que podiam colocar no mercado. Conseguiram criar dinâmica em termos de ter muitas pessoas a consumir e, portanto, começaram a ter escala e a conseguir reduzir o custo. E, portanto, na prática, tu se tiveres uma plataforma que consegue resolver o problema dos 2 lados, portanto, teres uma solução para as pessoas que não só tem um preço acessível, mas onde a pessoa consegue receber, né, um medicamento, e por outro lado, reduzires e otimizares a gestão de stock das farmacêuticas que gastam imenso dinheiro para gerir esses stocks. Eu agora não tenho de cor, mas de certeza que se procurares isso no Google vais encontrar qual é a plataforma. Uma segunda é a Zipline. Portanto, a Zipline foi uma startup que nasceu com drones, faziam entrega de sangue a zonas remotas fora da cidade principal. Portanto, eles começaram no Ruanda e entretanto já escalaram para uma empresa que já não faz só entrega de sangue, também já faz entrega de medicamentos com recurso a drones. Portanto, são aqui 2 modelos completamente diferentes, mas que podes investigar e perceber dentro da tua ideia, dentro da equipa que vocês conseguem montar, do know-how que vocês têm, qual é a solução que pode fazer sentido vocês explorarem. Mas há outras. Portanto, se tu procurares startups no setor da saúde ou no setor dos medicamentos, vais encontrar vários modelos diferentes que podes explorar. Fazer algum trabalho de casa, fazer algum trabalho de investigação, vai-te ajudar a perceber o que é que já existe e se alguma dessas ideias tu podes adaptar àquilo que estás a pensar fazer. Tá, obrigada. Nada. Obrigada, Guilmar. Balduino, Batista? Sim, mais uma vez, boa noite, Sr. Eduardo, boa noite a todos. Boa noite, Albino. Sim, Sr. Eduardo, atendendo à experiência que tem a nível do setor da banca, eu gostaria de saber para o Sr. Eduardo, por que é tão difícil
Por exemplo, um jovem com espírito de empreendedor conceder um crédito junto das nossas instituições bancárias. Porque acredito eu que o jovem angolano tem o potencial, tem a capacidade de empreender, mas muitas das vezes ele não tem essa capacidade de financiar o seu projeto e muitas das vezes recorre às nossas instituições bancárias. Só que há muita dificuldade em conceder um crédito a estas instituições. Queria saber por que é tão difícil conceder este crédito junto das nossas instituições. Obrigado. Ok, Baldino, isso dava para fazermos mais uma sessão de 30 minutos, mas eu vou tentar ser assim conciso. Portanto, basicamente, eu disse isso no início da sessão, a banca não está montada para financiar este tipo de projetos que estão a começar, sejam pequenas empresas, sejam startups, que não têm já associados a si garantias reais ou receitas comprovadas. Porquê? Porque a banca não empresta dinheiro seu, a banca empresta dinheiro dos depositantes. Não é? E a regulamentação que existe para permitir aos bancos concederem crédito obriga os bancos a avaliarem um conjunto de características do projeto que vão financiar. E é obrigatório ter garantia. Portanto, o empresário, muitas vezes tem estas ideias, não tem nenhuma garantia, não tem um imóvel, não tem uma casa, não tem um terreno, não tem nada que possa dar em troca como uma garantia. E às vezes, mesmo que tenha, é muito inferior ao valor que está a pedir de financiamento. E os bancos, para salvaguardarem o dinheiro dos depositantes e cumprirem a regulamentação, não podem oferecer créditos sem determinados tipos de colaterais ou garantias. Sendo que é uma empresa nova, também não tem histórico de receitas e, portanto, a receita normal, mês a mês, não pode ser utilizada para dizer eu tenho capacidade de pagar aquele crédito, porque eu ainda não tenho receitas, ainda estou a começar, ainda tenho que comprovar que a minha ideia funciona. Por isso é que eu expliquei no início que o caminho não é os jovens empresários irem aos bancos, é descobrirem os investidores anjos, os clubes dos investidores anjos e os fundos de investimento de capital de risco. Sendo que para isso também podem falar com o INAPEM, que depois também pode ligar com o FACRA, que é um fundo de capital de risco do Estado angolano. E, portanto, há formas de financiar estes projetos que não passam necessariamente pela banca. Há mecanismos que nós ainda não temos em Angola e que, eventualmente, nos próximos tempos, já se ouve falar, podem aparecer também. Um deles é o crowdfunding, ou seja, que é haver uma plataforma que permite várias pessoas, através de uma aplicação, por exemplo, verem ideias que estão ali expostas e financiar essas ideias. Pode ser financiado através de capital, pode ser dívida, não é? Mas, portanto, isso é uma opção que neste momento ainda não existe cá, e com o tempo eu penso que vai aparecer, até porque já se ouviram algumas ideias sobre isto, mas para um jovem empresário que não tem garantias e não tem receita atual, a banca é uma solução quase que impossível. É muito, muito difícil conseguir que se cumpram aquilo que são as regulamentações que têm que ser cumpridas para se poder conceder um crédito nesta fase de negócio. Por isso é que há outros mecanismos que devem ser explorados e eu já expliquei antes. Ok, muito obrigado, Sr. Eduardo. Esclarecido. Ok, Valdina, obrigado. Obrigada. E vamos então à nossa última, Nunes, nossa última pergunta. Força. Obrigado. Boa noite, Sr. Clemente. Boa noite. Começo por dizer que aprecio bastante. Obrigado. Aprecio bastante o seu empenho como investidor anjo e aproveito a agradecer por ter escolhido Angola como a sua área de atuação. E falando das startups, propriamente dos negócios digitais, eu noto que uma das coisas que desencoraja, às vezes, o investimento em startups em Angola são as estatísticas, porque elas indicam que apenas 36% da população angolana usa a internet. E, nesse caso, para uma startup cujo público-alvo é apenas o pessoal que possui cartão de crédito, por exemplo. Então, é uma startup digital, né? O público-alvo é apenas o pessoal que usa cartão de crédito, para evitar entrar em muitos detalhes. E as estatísticas mostram que em Angola apenas 4,4% da população possui um cartão de crédito. O Sr. Clemente recomendaria o investimento
numa startup assim, apesar destes dados pouco encorajadores? Bom, assim, várias coisas que tu disseste aí, tenho que voltar um bocadinho atrás. Bem, primeiro, obrigado pelo comentário em relação ao investimento e ao apoio. Não podia deixar de ser em Angola, que é o país que me deu tudo também o que eu tenho, portanto acho que se é para investir e se é para apoiar o ecossistema de empreendedorismo, tinha que ser aqui. Sobre as estatísticas, é verdade, e aliás falei nisso há bocadinho. Agora, a resposta à tua pergunta depende de duas coisas. Depende qual é a escala que queres atingir e qual é o tipo de negócio que queres fazer. Se tu queres montar um negócio digital e o teu objetivo é atingir milhões de clientes, e pode ser 2, 3, ou 10, ou 15, ou 20 milhões de clientes em 5 anos, montares esse negócio só em Angola, em cima de cartões de crédito, o potencial não é muito grande, porque vai ser muito difícil atingir esses números. Okay? Mas se não estiveres a pensar só nas fronteiras de Angola, quer dizer, há muitos negócios, e negócios que são hoje quase que mudaram até a forma de funcionar na internet, como o PayPal, por exemplo, montaram-se em cima de funcionalidades de cartões de crédito. Não é? Depois criaram funcionalidades e tornaram a vida mais simples ao utilizador, mas basicamente aquilo funciona em cima da existência de um cartão de crédito. E não deixaram de ter sucesso, mas são um negócio transversal, são um negócio multinacional, não estão focados, quer dizer, começaram focados nos Estados Unidos, mas hoje operam em todas as geografias, ou pelo menos em muitas das geografias. Portanto, depende do teu foco e do teu objetivo. Mas fazer um negócio digital não quer dizer que temos que usar a internet. E essa é outra das coisas que nós temos que desmistificar em Angola. E se houverem dúvidas, olhem para o M-Pesa no Quênia. O M-Pesa revolucionou completamente o mercado financeiro com a utilização de uma tecnologia muito simples que qualquer laranjinha pode utilizar, que é o SSD. E, portanto, é possível nós chegarmos a muito mais pessoas se não estivermos focados apenas num negócio que tem uma app bonita para um smartphone. Agora, depende do mercado que nós queremos atingir. E a pergunta que tu me fizeste pode ser sim ou não, depende do modelo de negócio dessa empresa, da escalabilidade do modelo de negócio, do potencial de receita, de que problema é que vamos resolver. Repara, tu podes ter um potencial de clientes de 500 mil, 1 milhão de clientes no máximo. Mas o negócio pode fazer sentido e o negócio pode ser viável. Não é? Portanto, não há só negócios que são viáveis com milhões de clientes. Aliás, basta nós pensarmos. Toda a gente diz que a banca em Angola faz muito dinheiro. O banco que tem mais clientes tem 2 milhões de clientes. Portanto, quer dizer, há 26 bancos e o que tem mais tem 2 milhões. E mesmo assim não deixa de ser rentável. Dizer, depende do modelo de negócio que tu vais criar para a base de clientes que consegues atingir. Não é? Portanto, não dá para te dizer sim ou não sem ver muito mais informação. Agora, é preciso sempre nós termos atenção ao mercado, à solução e resolvermos um problema que existe naquele ecossistema, naquele mercado. Não é? E se nós resolvermos de facto um problema que existe e acrescentarmos valor à vida das pessoas, os clientes vão aparecer. Podem ter um limite, como é óbvio, mas se o modelo de negócio for rentável com esse limite de clientes, não precisamos de dizer que não só porque não vamos ter 100 milhões de clientes. Não sei se te esclareci. Entendi. Foi muito claro, muito obrigado. Ok, obrigado. Eu acho que foi claro em todas as questões. Melhor do que isso era impossível, porque o Eduardo consegue explicar de uma forma muito didática e num palavreado muito simples que todos nós aqui percebemos. E conseguimos ter aqui o objetivo, e quando falamos em negócios temos que olhar para o objetivo, para o time, que é muito importante. E, Eduardo, da nossa parte, olha, obrigada pelo convite, foi mesmo uma hora de muito aprendizado. E desejamos tudo que continues a impulsionar mais empreendedores, mais empresas, e que venham elas multiplicar-se para que possamos ter uma economia muito mais competitiva e mais desenvolvida. E só tenho os nossos agradecimentos por esse teu tempo. Obrigado eu pelo desafio, pelo vosso tempo. Espero que tenham gostado e tenha sido útil para vocês também. Para mim é sempre útil porque a gente com estas perguntas também aprende. E também nos faz pensar. Portanto, gostei muito deste bocadinho. Obrigado pelo desafio e pelo convite e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, obrigada. E obrigada a todos também que estiveram aqui esta uma hora connosco, então. Muito Obrigado. obrigada. Então.
Boa continuação. Obrigado. Obrigada a todos.